para este culto das terças-feiras. Eu não estou falando de nenhum, de que Deus não quer isso para outros momentos, claro que não. Eu estou falando que este vai ser aquele ponto de contato, vai ser aquele ponto de saída, aquela explosão, aquele esborrotar de uma coisa, saindo como numa monilha, bem grossa e bem grande. Amém? E é necessário saber que quem lidera esse culto não faz isso sozinho. E eu quero te dizer, querido, que quando eu e você saímos de casa para vir para cá na terça-feira, como foi falado, você e eu precisamos sair de casa sabendo para onde eu estou indo, para que eu estou indo fazer, o que eu estou indo fazer lá. Eu tenho que entender que eu sou um agente colaborador disso aqui. Entende? Eu sou uma das pessoas que vai colaborar, que vai trabalhar, que vai fazer a coisa acontecer por causa do meu coração acertado, do meu coração desejoso, do meu saber se movimentar com a unção, do meu não inventar nada que Deus não esteja fazendo, mas do meu querer interagir com aquilo que é realmente divino, aquilo que é realmente, porque o divino, amado, ele tem um cheiro, ele é limpo. Ele é desprovido do eu, do meu ego, do meu aplauso, do meu brilho. O divino, ele é limpo. Você entende? Quando nós viemos para o culto do Espírito, venhamos sabendo o que estamos fazendo. Venhamos como um agente contribuinte para que o corpo possa puxar aquilo que Deus sempre quis disponibilizar nesse ambiente. A gente vai ver muita gente chegando aqui, buscando o que a gente está cansado de ter. Mas precisa ficar evidente. Amém? Você pode sentar. Muito obrigada, pessoal. Aleluia. Ok. Aleluia. Eu realmente acredito nas coisas que falei. Porque sei que esse é o plano. Mas também sei que entre algo que Deus fala, declara, estabelece aqui embaixo e o cumprimento daquilo, existe uma estrada, e nessa estrada tem que haver a nossa contribuição. Quantas palavras foram ditas, talvez para mim, para você, em alguma situação da vida, e essa coisa ainda não aconteceu? Por que ela não aconteceu ainda? Eu sei que tem a questão do tempo, eu sei, tem N fatores, mas eu quero chamar a atenção para a minha falta de ajuda para que essa coisa se cumpra. Pronto. Porque não é porque Deus falou, e foi realmente Deus, que aquilo vai acontecer automaticamente sem eu fazer nada. Eu tenho que me balançar numa rede e esperar porque vai cair em cima de mim como uma fruta madura. Não é assim que funciona. Paulo disse a Timóteo: Timóteo, as profecias de que você foi objeto, combate firmado nelas o bom combate. É interessante que ele menciona as profecias de que você foi objeto, ou seja, traz em tua memória, Timóteo, o que tu tem ouvido da minha parte, o que profetas têm falado para você, o que pessoas que não são chamados no ofício disseram a você. Lembra dessas coisas, Timóteo, traz isso diante de você. Se precisar, Timóteo, anota. Se precisar, tem um caderno de anotação das coisas que Deus tem falado com você, seja através de outros, ou seja de forma pessoal entre você e Ele. Anota essas coisas, porque essas coisas te foram dadas para te ajudar nessa tua caminhada, Timóteo. Eu só dou algo porque eu quero contribuir com você. Eu vou te dizer, querida, realmente, nós estamos num tempo, talvez até atrasado nesse tempo, em que a gente não precisa olhar para Atos dos Apóstolos com inveja. Você entende? Com água na boca, com aquele brilho. Ah, Senhor, e nós? E quando? E quando? Eu não sei se a gente está entendendo que a gente está perto de ir embora. Eu não sei se a gente está entendendo que essa vinda do Senhor Jesus é iminente. Eu não sei se a gente está entendendo que precisa haver uma última colheita. E a igreja precisa subir gloriosa, não é capenga, é gloriosa, arrebanhando as pessoas. Tem muita coisa para a gente fazer no pouco tempo que nos resta. Amém? Graças a Deus. Eu tenho sim um versículo no meu coração. Vamos ver se a gente começa por ele aqui. Eu queria que nós abríssemos, por favor, lá em Lucas. Desculpe. Lucas 8. No versículo 16, antes disso ele começa a falar sobre a parábola do semeador, depois ele começa a explicar a parábola do semeador, falando que cada terra daquela, cada tipo de terra são tipos de coração das pessoas. Então tem a terra que
não tem raiz em si mesma, tem a terra que é cheia de pedregulhos, tem a terra que as aves vêm e roubam, tem a terra que frutifica assim com perseverança. E aí nesse contexto ele entra no versículo 16, ele diz: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso e põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entrem vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver, lhe se dará, e aqui não tiver, até aquilo que ele julga ter, lhe será tirado. Olha que coisa interessante, ele vem falando sobre o semeador, e a gente sabe que esses tipos de terra, na verdade, são os corações dos homens. O semeador semeou a mesma palavra em todas as terras, mas existem terras e terras. E eu decido que tipo de terra eu vou ser. Fique comigo, a gente está construindo. Nosso tempo é bem brevezinho. Eu decido que tipo de terra que eu vou ser. Se eu vou ser a terra superficial, se eu vou ser a terra que a fascinação das riquezas rouba a minha atenção, se eu vou ser a terra que eu até recebo de bom grado, mas deixo as rapinas tirarem de mim, ou se eu sou a terra que frutifico com perseverança. Se tem que se frutificar com perseverança, ninguém precisa botar perseverança, amado, numa coisa que não tem oposição. Eu só tenho que perseverar se for difícil. Se for fácil, não precisa de perseverança. Quando ele diz frutifica com perseverança, significa botando força todo dia, ganhando-se a si mesmo todo dia. O negócio é que a gente está vivendo numa época em que essa geração quer mel na chupeta. A gente está vivendo numa época, eu gosto de falar sobre isso, se você ouviu alguma pregação por aí, você vai ouvir a mesma coisa hoje. Quando eu estava estudando para dar família cristã, eu dei família cristã em Feira de Santana no começo do ano, e eu estava salvando algumas coisas, acompanhando alguns pedagogos e psicólogos cristãos, etc. E aí estava chegando para mim no meu Instagram algumas imagens, porque eu queria usar na aula, e aí chegou uma charge. E na charge, eu chamo charge, não sei se esse é o nome mais moderno, era um desenho, uma figura, né? Na charge tinha um caminho bem longo, e aí estava indo pelo caminho de costas, um grupo, 2, 3 senhoras, 2 senhores, eles estavam indo. Na outra mão da estrada estava vindo umas crianças e uns adolescentes. E o título dizia: vai-se a geração de ferro e vem a geração de cristal. Eu achei isso interessante, porque é exatamente o que está acontecendo. Satanás está propositalmente preparando uma geração que não consegue sofrer pressão, que não consegue ouvir não, que não consegue resistir, que não consegue sofrer oposição. Você entende? E nós precisamos, se você está aqui, é pai e mãe, você precisa preparar a sua geração para saber aprender a ouvir não, para saber resistir à pressão, para saber ouvir chacota, para poder saber ouvir alguém botar um apelido nela e ela não morrer por causa disso, né? Aprender a lidar com a vida como ela é. Aprender a obedecer você sim, porque essa geração está sendo ensinada que todo tipo de autoridade deve ser resistida. Autoridade é prisão, autoridade é sofrimento, autoridade é domínio da sua vida, é privação da sua felicidade, não deixa a autoridade dominar você. Olha só, se não é a mesma coisa que Lúcifer pensava lá em cima e fez ele ser quem ele é hoje. Irmãos, presta atenção ao que está acontecendo, amém? Mas enfim, cada coração, cada terra é uma terra, e eu tenho que decidir que terra eu vou ser. Eu decido a terra que eu sou, porque a palavra de Deus, que inclusive é o que nós estamos fazendo hoje à noite, ele não fala só de novo nascimento. Essa semeadura aqui não é para novo nascimento, somente. Isso aqui, amado, é para todas as vezes que eu, como uma terra, me exponho a esta semente da palavra. Tem dias que eu recebo de bom grado. A Bíblia diz: receber com mansidão a palavra em voz enxertada, porque dessa forma ela é poderosa para salvar a tua alma. Então eu recebo a palavra hoje, mas amanhã eu recebo de novo, depois de novo, domingo que vem de novo. Pelo menos eu deveria ter a palavra na minha vida todo dia. E todo dia eu decido que terra eu vou ser para aquela semente específica que está chegando para mim. Dentro desse contexto de ser uma terra, de decidir que terra eu vou ser, uma terra com perseverança, que recebe com perseverança, que frutifica com perseverança, ele entra e diz: porque ninguém acende uma candeia
no seu são juízo, na sua sã coerência, acende e depois esconde debaixo de uma cama. Não. As pessoas são inteligentes o suficiente para se acender uma candeia, que é uma lamparina, viu, gente? É a iluminação que tinha na época. Se alguém acende uma lamparina, poxa, ele é inteligente o suficiente para pegar a lamparina e colocar no velador, que é o quê? O suporte para a lamparina. Por quê? Porque todo mundo que entrar naquele ambiente vai ser iluminado pela luz daquela lamparina específica. Ele está dizendo assim, se uma pessoa é inteligente o suficiente para acender a lamparina e não esconder ela, quanto mais eu. É claro que o que eu acender, eu vou colocar no velador. A questão é o que eu acender. Não é o que homens acenderem. Não é pessoas que se acendem a si mesmos. Eita. Não é o autoacendimento. Não é a autopromoção. Não é a autovisibilidade. Ele disse, quando alguém acende uma candeia, não esconde debaixo de uma cama. Pelo contrário, põe no velador. Velador, gente, é lugar alto. Velador é um lugar que se pendurava a lamparina para que todo mundo que entrasse naquela casa, naquele ambiente onde a lamparina estava, pudesse receber aquela iluminação. Se Deus acender você, e se for Ele, fica certo, porque Ele é poderoso para colocar no velador, seja o velador que for. Ele não é tolo para esconder debaixo de cama. Ele não é tolo para abafar, para sufocar. A questão, amada, é que o povo não sabe ser aceso. O povo foi aceso um pouquinho, já quer. Nós, seres humanos, todos nós, temos essa tendência, todos nós. A questão é que como cada um lida com isso. E isso vai da maturidade de cada um. Mas todos nós temos essa necessidade de que a nossa luz fale acerca de nós mesmos. Se nós olharmos na história, não só de Atos dos Apóstolos na Bíblia, mas dos grandes nomes ao longo da história, Kathryn Kuhlman, Smith Wigglesworth, Oral Roberts, Kenneth Hagin, e etc., John Wesley, enfim. Essas pessoas, se tiveram uma estrada boa, elas funcionaram bem na mão de Deus porque elas entendiam de quem vinha o negócio. Elas entendiam quem é que podia produzir aquilo, seja o que fosse, cada um no seu nicho. Pelos meus estudos, Kathryn Kuhlman, por exemplo, nem era tão boa dentro da doutrina. Tinha algumas dúvidas sobre o batismo do Espírito Santo, não entendia algumas coisas, mas a bicha era boa no poder. Entendeu? Então, assim, no poder para curar, ela era fenomenal. Nem todo mundo, amado, é bom em tudo. Às vezes pode ser que você e eu tenhamos uma única veia dilatada. Por ela corre tudo que Deus tem para você. Porque se alguém for bom em tudo, você não precisa mais de ninguém. Mas no que você é deficiente, eu te cubro. No que eu não sei, você é que entra. E isso é corpo. Essa era a dinâmica da coisa, sempre foi. Mesmo o menor no corpo de Cristo, o menor. Um cílio tem importância. Corta o cílio para ver se tu dorme hoje. O olho não consegue fechar. Cílio, amado, coisa mais simples do mundo, pequeno. Nunca diga, eu não tenho nada no corpo de Cristo. Eu não sou nada, eu entro e saio e ninguém me vê. Eu não complemento nada, eu não somo em nada. Você precisa, eu preciso entender que Deus precisa de cada membro do corpo. E a sua justa colaboração promove o crescimento desse corpo. Nem a quem, nem além. A Bíblia diz, ninguém pense de si mesmo além do que convém, mas pense segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Nem é para pensar além, mas também nem é para pensar a quem. Quem você é? Igreja de Deus. Filho de Deus, filha de Deus. Povo escolhido, selecionado, top de linha, melhor do que foi criado. Dentre as criaturas, você é filho. Maravilha. Agora, sendo filho, fica certo que ele disse, sem mim, nada podeis fazer, nada. Sinceramente, irmãos, eu digo a você de todo o meu coração, quando a coisa parar de ser sobre mim e for sobre ele, você achou o segredo do sucesso. Quando a coisa, sinceramente, amado, não é de boas palavras, porque todo mundo tem frase de efeito. Saber dizer as frases certas que vão mexer com o povo, todo mundo sabe. A questão é, isso provém de um coração verdadeiro?
Se realmente dentro de mim não é sobre mim, ainda que seja a minha cara que aparece, ainda que seja a minha voz que é ouvida, mas não é sobre mim, é sobre Ele, pronto, você alcançou o lugar certo, a sintonia fina que Deus precisa. Você entende? Porque Paulo era famoso, Paulo era conhecido. E ele não tinha problema sobre isso. Era muito amado, mas também era muito odiado. Ninguém amado vai ser só amado o tempo todo. Eu vou te dizer, se não tem alguém por aí nesse mundo velho e feio que não gosta de você, tem uma coisa estranha. Tem uma coisa estranha. Você entende? As crianças ali receberam, entenderam. Tem uma coisa sobre as crianças, eu vou dizer no final. Se eu esquecer, você me lembra. Diga assim, as crianças. Tá? E você me lembra. Porque me veio algo sobre os pequenos, que por sinal nós temos muitos aqui hoje, alguns. E nem tem departamento infantil. E é curioso que uma criança queira vir para o culto do Espírito. Ou o papai e a mamãe teve que trazer de todo jeito. Não importa, ela está aqui. E dos pequenos vem o verdadeiro louvor. Depois a gente fala sobre as crianças. Mas, ele diz, ninguém acende uma candeia e esconde ela. Pelo contrário, coloca no velador. Quando eu acender, eu sei colocar no velador. É isso que ele está dizendo. Para quê? Para que todo mundo que entrar naquele ambiente. Gente, é naquele ambiente. Uma única candeia não vai iluminar o mundo todinho, não. Uma única candeia não vai iluminar a Campina Grande toda, não. Nós temos aqui dentro deste templo candeias, aliás, lamparinas. Pronto. Para iluminar quem se aproximar aqui, nós precisamos que pessoas realmente se aproximem aqui. Mas nós também devemos entender que ainda assim, quando você andar amanhã para ir para o seu trabalho, você é uma candeia ambulante. Eu e você somos lamparinas ambulantes. Onde eu estou, luz está chegando. E eu tenho resposta de coisa que tem gente sofrendo dentro do meu trabalho. E eu sei o que é, sei como falar, sei o que dizer, sei que conselho dar. E eu me omito de falar. E eu preciso rever isso. Mas, dentro desse contexto, continuando, ele diz... Deixa eu voltar para a leitura para não fugir. Ninguém, depois de acender uma candeia, cobre com o vaso ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entrem vejam aquela luz. Nada oculto que não venha manifestar-se, nem escondido que não vai ser revelado. Vede, pois, como ouvis. Pronto. Veja como você ouve. É interessante. Ele não disse, veja se você está ouvindo. Não, ele disse assim, veja como é que você está ouvindo. Como é que está chegando dentro de você e de mim o que está sendo dito. E parece que essa questão de ouvir é uma coisa recorrente nos discursos de Jesus. Quantas vezes ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E como se não bastasse, na carta de Apocalipse, ele escreve para 7 igrejas, independente do conteúdo das cartas, todas as 7 cartas terminam com as mesmas frases, semelhantes. O que ficar firme até o fim receberá isso, acontecerá aquilo, terá aquilo outro. E a outra frase é, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. É interessante. E aqui a gente tem Jesus dizendo, veja como você ouve. Presta atenção em como você recebe. Lembra das terras, das terras dos corações. As sementes que são plantadas. Como eu tenho ouvido o que tem chegado para mim. Não só nas pregações na igreja onde eu congrego, nos livros que eu leio. Quem é que eu estou ouvindo dentro de internet? Que pregação eu deixo entrar dentro da minha casa? Que livro eu estou acessando? O que é que meus meninos estão ouvindo? Assistindo? Você entende? Além disso, o que realmente Deus tem falado dentro do meu coração? Porque eu vou te dizer, querido, não existe cristão que Deus não fale com ele. Esqueça isso, isso é um sofismo, uma mentira, achar que Deus não fala com você. Isso é um sofismo, é uma mentira. Pelo contrário, o novo nascimento deu a cada um de nós uma comunicação desobstruída. E como se não bastasse, porque nascemos de novo. E agora o nosso espírito tem contato com o Espírito de Deus, porque são um só. Então ele pode falar para mim o que ele precisa, como se não bastasse, ele ainda criou uma comunicação exclusiva. Uma linha de contato exclusiva, chamada oração em línguas. Então ninguém tem desculpa. Amém?
Deus tem comunicado coisas a nós. E Ele nos diz, como é que você está ouvindo? Você está ouvindo? Se está ouvindo, como é que está ouvindo? Como é que eu trato as coisas que eu recebo da parte de Deus? Levianamente? Costumeiramente? Como se fosse qualquer coisa? Ou eu estou me colocando para ouvir? Porque aquele que ouve, a Bíblia, Jesus ele disse, quem me ama é quem ouve as minhas palavras e as pratica. É esse que me ama. Não é quem diz te amo, te amo, te amo na hora do louvor. É quem ouve para praticar. Não é só ouvir, mas é fazer alguma coisa. Sobre ouvir, a Bíblia também diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir. Ouvir e o ouvir. É interessante porque é uma coisa que você chega nesse ouvido natural, rumina nesse coração espiritual e se manifesta nas ações, porque a fé sem obras ela é morta. Você entende, queridos? Veja como está ouvindo. Quantas informações Deus tem dado a nós. Que iluminações Deus tem dado a você, para que você seja uma candeia bem favorecida. O que é que a gente está fazendo com isso? Como é que a gente está tratando isso? Eu vou ter que começar a terminar. Eu estava assistindo na Prime, tem uma série, acho que é uma série, chamada Casa de Davi. E eu comecei a assistir com curiosidade, porque eu realmente gosto de Davi, eu me identifico. E eu achei tão interessantezinho. E uma coisa que eu observei, que eu não tinha notado ainda, é que quando Deus fechou a porta para Saul, e se você conhece a história, você sabe que Saul foi avisado mais de uma vez. Vede como ouvis. Saul foi avisado mais de uma vez. Para Deus entrar num corte daquele, e num corte tão severo, que a família, a raiz de Saul não podia mais estar no trono. E olha que Jonatas merecia, porque Jonatas era um menino bom. Jonatas não era como o pai, não tinha um coração perverso como o pai. Aquele rapaz merecia. Mas o corte foi tão severo que nem na família de Saul a coroa podia mais continuar. Encerrou. Só que eu não sei se você já observou, Davi, que foi o seu sucessor, casou com uma filha de Saul. Ele recebeu ela em casamento quando ele matou o gigante, porque era o prêmio para quem matasse o gigante. E agora? É interessante que nenhuma descendência do sangue de Saul, Deus permitiu que Davi tivesse. A gente sabe que quando ele estava entrando com a arca, dançando com todas as suas forças, que a gente aprende em Vida de Louvor, dançando com todas as suas forças, era o máximo de dança espiritual que se podia oferecer a Deus na velha aliança. Hoje, cheio do Espírito, a gente não dança com todas as nossas forças, a gente dança no Espírito, é diferente. Mas a gente dança também com nossa força, não tem problema, só não pode dizer que essa dança está sendo espiritual. Mas isso é outro assunto, né? Então Davi dançava e dançava, e a Bíblia diz que Mical ficou olhando do palácio, de onde ela estava, olhando para o rei, e ela ficou enciumada, claro, mas assim, me chama a atenção que ela olhava com um olhar crítico, porque ela não estava ali junto dele, porque era para ela estar com ele ali, naquilo ali. Isso aqui é uma pregação para casamento. Porque o marido ou a esposa não anda junto na mesma pisada, é que um olha para o outro e diz assim, isso é exagero. Isso é demais, precisa disso tudo. Isso é uma outra pregação. Mas assim, era para Mical estar junto com ele ali naquela alegria. Então ela começou a rejeitar Davi no seu coração. Ela começou a achar que Davi estava exagerado, que não tinha necessidade. E isso fez com que o seu ventre secasse e ela nunca teve um filho de Davi. Quer dizer então que esta atitude de tratar aquilo que é adoração, aquilo que é projeção para Deus, de forma esquisita, estranha, não, precisa disso tudo não, isso é um exagero, você está querendo chamar a atenção para você, Davi, essa atitude, porque, amada, eu vou te dizer, quando você está carnal, você não discerne as coisas divinas. Quando eu estou carnal, eu não discerno o que é divino, eu não consigo entender que isso aqui é a unção, que isso aqui foi falar debaixo do poder, que essa palavra aqui, essa exortação, por dura que ela seja, ela veio de Deus, então eu tenho que me abrir para ela. Quando eu estou carnal, amado, eu não consigo sintonizar, eu não pego o sinal, e isso é péssimo. E quanto mais carnal, mais longe das coisas espirituais, mais longe da leitura, mais longe da oração, mais longe do congregar, menos eu pego o sinal. Ao ponto de pode ser que eu chegue num ponto que eu acho que realmente não faz nenhum sentido essa vida cristã mais.
Algumas pessoas têm esfriado, porque têm se mantido tão afastado que perdeu o sinal e não consegue mais sentir Deus. Quando na verdade Deus estava o tempo todo querendo conectar-se e falar, e acender essa candeia, e iluminar. Amém? Mas, quando Deus corta uma coisa, e Ele realmente corta, não é mais reconciliável, e é interessante isso. Mas eu quero chamar a atenção que Saul chegou nesse ponto por não ouvir. Davi teve um erro aparentemente mais feio do que Saul. Porque o erro de Davi foi pecado sexual. E isso sempre vai feder mais do que qualquer outra coisa, é impressionante. Mas o nível de arrependimento foi amplamente profundo e verdadeiro. Davi pagou todo o preço, depois foi restituído ao seu trono e o filho dele, Salomão, reinou em seu lugar. E ele ainda continuou sendo o grande rei Davi. Mas o que eu quero que a gente entenda é que Davi ouvia. Davi, quando Natan chegou lá e exortou ele, contando aquela história da ovelha, e ele se identificou, não, digno de morte seja esse homem que pegou a ovelhinha do fazendeiro. Puxa vida, o cara só tinha uma ovelha, como é que uma pessoa faz isso? Não, isso é uma falta de, pois é, essa pessoa é você. Gente, ele ouvia. Ouça Deus, mesmo quando parece que Ele está dando um tabefe em você. Que a gente sabe que não é, mas é só para você saber. Porque eu vou dizer, há verdades, quando elas ditas por Deus, que elas vêm como se a gente estivesse levando uma pisa. Amado, se é para Deus, ceda. Veja como você ouve. O que eu estou fazendo com as coisas que Deus tem me dito, com as exortações, não só com as profecias, com as boas palavras. Gente, todo mundo quer ouvir, é isso que eu te digo, te enriquecerei, te prosperarei, te levarei aqui, ali e acolá, e serás um grande homem de Deus. Mas o mesmo profeta que diz isso também diz, arruma a tua casa, porque morrerás e não viverás. Qual é a melhor palavra? Eu vou dizer, a melhor palavra é aquela que é divina, não é inventativa, não é uma criação da minha cabeça, não é uma coisa circunstancial, é aquela que eu recebi diretamente de Deus. E até essa, arruma a tua casa porque morrerás e não viverás, se houver um arrependimento profundo, é possível até que essa ordem mude. Amados, Deus só quer ser ouvido. Veja, me ouça, preste atenção. Tua vida depende das minhas palavras. Aquele que tem as minhas palavras e as pratica é este. Se as minhas palavras estiverem em vós, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres. Gente, essa questão de ouvir Deus e dizer sim, tá certo, eu vou fazer. Soltar o que precisar soltar agora. Ele disse que é para soltar, solta. Não ame a sua vida mais do que o que Ele mandou fazer. Amém? Ouça. Jesus, Ele disse, eu só falo o que eu ouço o Pai falar, só faço o que eu vejo o Pai fazer. Jesus, Filho de Deus encarnado, lá em João Ele disse, aquele que me enviou está sempre comigo. Nunca me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quer dizer que o Filho de Deus tinha cuidado de fazer o que agradava o Pai. E a gente acha que pode viver de qualquer jeito, mas Deus tem que marcar presença. Deus tem que me livrar daquela enfermidade. Deus tem que encher minha bolsa de dinheiro. Deus tem que fazer a minha geração bem sucedida. Amados, não cumpra os princípios e você pode ser um grande homem de Deus. Você vai ter preços a pagar. Tudo bem? Ok, sobre as crianças. Meu tempo acabou, está ali 6 minutos. Dentro desse contexto que eu via sobre este culto, sobre a intenção de Deus com esse culto, eu via mesmo como Azusa. Porque a rua Azusa, ela começou despretensiosa. Gente, muito despretensiosa. Se você não estudou, está aí na internet, todo mundo tem acesso. Amém? É bem simples, bem fácil. E eles só estavam buscando o batismo no Espírito Santo, que é uma coisa que todo final de culto se oferece aqui dentro do Verbo da Vida. E eles estavam buscando desejosamente, sinceramente, o batismo do Espírito Santo. William Seymour era um filho de escravo, cego de um olho, semi-analfabeto, desejando o batismo no Espírito Santo. O pessoal se reuniu para orar numa casa. Só isso. Nunca subestime pequenos começos. Nunca subestime pequenos ajuntamentos. Se dois de vós, eu vou te dizer, se tu tiver só, tá ótimo, o negócio começa com você. Mas isso é bem sério, nós temos bem mais do que 2 pessoas aqui. A gente tem aqui, sei lá, mais de 100 pessoas.
Gente, o que 100 pessoas com coração desejoso ligado a um só coração, o que a gente não pode fazer aqui dentro? O que Deus não pode fazer aqui dentro? Não subestime. Amém? E dentro daquele mover da Rua Azusa, se você estudar, você vai ver reunião despretensiosa, o Espírito tomou uma jovem, a menina sentou no piano, tocou como se tivesse feito aula de música a vida toda, nunca soube o que era nada ali. Mas debaixo do Espírito, e me chama a atenção, que no início do avivamento tivesse música. No início daquele mover, grande mover que seria, Deus sabia, que era o avivamento da Rua Azusa, Deus começou com sobrenaturais na música. A música é um condutor do poder de Deus, como a água conduz a eletricidade. Os bons profetas gostam dos tangedores, porque eles trabalham juntos. Não subestime o momento chamado momento de louvor. Gente, o momento de louvor não é um tempo que o pessoal está cantando para os atrasados chegar. Vamos cantar umas coisinhas aqui para Jesus, para ver se o povo chega. Isso chama mediocridade. Não tem como a gente ter um poder transparente, perfeito, verdadeiro, se a gente é tão medíocre. Se a gente trata as coisas tão leviana. Janaína, você pode falar isso? Hoje eu posso. Posso. Hoje eu faço 50 anos. Hoje. Dia 11 de novembro. 50 anos, meio século, meu Deus, meio século, meu Deus, é muita coisa. É muita coisa. Quando eu era adolescente, eu pensava, nossa, quando eu tiver 50 anos, eu vou ser assim, assim, assim. Gente, é tão diferente. Mas, quando você chega na metade da vida, você reavalia o que realmente é necessário. O que realmente é necessário. Porque você já andou com tantas bagagens, puxando tanta coisa, equilibrando de todo jeito, que quando você chega nesse ponto, você diz, cara, eu só quero o que vai dar para passar. Eu só quero o que realmente vai somar. Porque o encontro com Jesus é iminente, amado, ninguém vai fugir dessa hora. O que eu vou olhar nos olhos dele e vou dizer o quê? A gente vive aqui embaixo como se amanhã fosse amanhecer. Como você garante que vai amanhecer amanhã, irmão? Que garantia você tem que Jesus não veio pegar a igreja ou que você e eu vamos estar vivos amanhã? Vivam hoje como se fosse o último dia. Façamos o que precisamos fazer agora, já. Peça perdão, amado, a quem estiver chateado com você, mesmo que ele tenha errado, para tu ficar limpo, tu ficar de boa. Fique limpo, fique bem, fique em paz. O Senhor Jesus quer olhar para você. E Ele quer olhar, amado, e achar pureza. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Pureza, colocar a cabeça no travesseiro, mas dormir a noite toda sabendo que tem nada te prendendo. Ai, como é bom. É muito bom. Preza por isso. Preza por isso. Respeita quem mora dentro de casa com você, quem senta e come na mesa com você. Seu marido, sua esposa e seus filhos. Porque quando o bicho pegar, é eles que estão lá. E isso é ser uma lâmpada acesa colocada no velador. Nem todo mundo vai pegar em microfone, irmãos. Nem todo mundo vai pegar em microfone. Nem todo mundo vai pegar em instrumento. Mas todo mundo é uma luz que deveria fazer diferença. As pessoas vão olhar para nós. A gente está num período exato em que a Bíblia diz: então se verá a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Fica de pé. Entre quem serve a Deus e quem não serve. Integridade de coração. Você não está num reality show. Nós não estamos num programa de auditório. Não somos animadores da plateia. Isso aqui é verdade. A gente está aqui de verdade, de inteireza de coração. Deus não está brincando com a gente, está falando sério. Deus quer sinceridade de coração. A Bíblia diz: com os sinceros Ele tem intimidade. Ele não diz com o pregador, Ele não diz com o profeta, Ele diz com sinceros. Com sinceros. Querido, você pode não saber nada da Bíblia, mas se você ama ao Senhor genuinamente, Ele colhe isso do seu coração. Vamos orar. Fala com teu pai. Fala com teu pai do jeito que você entender que deve falar. Eu acho que é um momento de muita sinceridade para com Deus nesse momento. Roche, cacere, baravaras. Roche.
Oxe, cacerivarás. Aleluia. Começa a orar, amados. Fala com teu pai. Pode falar com seu pai, seja em português, seja em línguas. Deixa seu pai te ouvir. Fala do profundo do teu coração, com toda sinceridade. A gente não saiu de casa para mais um culto. Isso não é mais um ajuntamento. Isso aqui é Rua Azusa. O Espírito que estava sobre a Rua Azusa é o mesmo Espírito. O poder que agiu naquele lugar é o mesmo poder. Houve um dia que eles oraram o dia todo, entraram pela noite, pularam tanto que a sacada cedeu e quebrou. Por isso eles tiveram que alugar um prédio na Rua Azusa. As reuniões eram simples. Eles não tinham, amado, metade da estrutura que a gente tem dentro da igreja. Não tinha um som desse. Não tinha um microfone tão potente como esse. Não tinha um ar-condicionado. Não tinha uma cadeira acolchoada. As pessoas sentavam em banco de madeira no calor. Mas o lugar lotava. Pessoas ricas da cidade, senhoras distintas, ouviram falar. Havia uma fila de pessoas para entrar no lugar. Os ajudantes de William Seymour tinham que esvaziar o lugar, implorando as pessoas para sair, porque havia um grande grupo esperando para entrar. E o povo não queria sair da igreja. Senhor, nós estamos aqui do mesmo jeito. Nós estamos aqui do mesmo jeito. Somos teus filhos tão quanto. Na verdade, nós somos a igreja dessa última reta final. Nos perdoa quantas vezes as distrações têm nos roubado. Damos muito mais tempo à rede social, à internet, ao WhatsApp, a Telegram, a vídeos no YouTube. Por mais lícitos que pareçam, quanto tempo passamos nessas coisas? William Seymour não tinha essas distrações. Ninguém tinha essas distrações. Nós queremos dar a você o que é legítimo. Queremos dar a você o que é correto. Levanta a tua voz. Nós te desejamos, Jesus. Nós te desejamos, Espírito. Nós te desejamos, fogo santo de Deus. Curas, milagres, sinais, prodígios, profecias assertivas, visões, dons de poder, dons de curar, dons revelacionais, dons vocais. Chandrabas, Chandrabas, Chandrabas. Chandrabraso. Secatarabarás, 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 sebarabarabarás. Tchá-tchá-chore, tchara-tchara-tchara. Todos os que trabalham nesse culto, Fernando, que te ajudam, fica aqui na frente. Quem é da equipe que trabalha com Fernando para esse culto do Espírito? Cherebachara, bachore, bachara, bachore, catremas, ribabasso, drivias, drivia crovia narras. Não seja tímido. Não sejam tímidos. Cochendrabracion crebrasto, chembrabraçambras, cotruvanas. Olha para mim. Cochemabrahas. Quando aquele pai levou aquele menino endemoniado, ele tinha levado primeiro para os apóstolos. E os apóstolos não puderam resolver. E aí então Jesus chegou e o pai do menino se apresentou. Ele disse: olha, meu filho fica terrivelmente endemoniado, cai no fogo, cai na água. Eu levei para seus apóstolos, eles não puderam resolver. Jesus explicou algumas coisas, repreendeu.
Mas se você parar para estudar, um pouco antes de eles chegarem nesse momento, eles vinham discutindo pelo caminho quem era o maior. Eles vinham discutindo quem é o maior. Irmão Reagan conta sobre essa passagem, explicando que quando Jesus diz esse tipo de caixa só com jejum e oração, ele está falando de uma vida jejuada e de uma vida de oração. Certíssimo. Mas este acréscimo de eles virem discutindo pelo caminho quem era o maior, e é tão interessante Deus ter registrado isso, porque esse moído acompanhou os 2 meninos ao ponto de pedir a mãe para conversar com Jesus, para ver quem é que podia sentar à direita dele. Isso foi registrado para que todo nível de liderança olhasse para isso e se vacinasse contra isso. Quem é o maior? Quem anda mais perto de Fernando? Quem senta na mesa? Quem ele chama? Quem ele convida? Quem ele vai indicar? Vamos nos blindar, porque eu vou te dizer, esse negócio aqui vai ficar grande. E quando ficar grande, a gente tem que ter estrutura. Você entende? Estrutura. Para saber ver isso aqui e saber, não me diz respeito, não é comigo, não é por minha causa, não sou eu, não foi aquela pregação que eu fiz terça-feira, não é sobre mim. Simon fala que os antigos reis, eles tinham dentro da carruagem, quando eles iam fazer o desfile triunfal após uma batalha, o homem de lealdade do rei, que sempre andava e dizia, não tem a ver com você. Enquanto o povo aplaudia o rei, enquanto ele fazia o cortejo de triunfo, aquele homem dentro da carruagem lembrava ao rei, não tem a ver com você. Para que o rei não se inflamasse e aquilo fizesse o rei cair. Seja o homem um do outro que vai dizer, não é sobre você, não é sobre você. Seja a pessoa dentro da carruagem uns dos outros, entende? Uns dos outros, não é sobre você, você é bom, você é top, Deus usou você, graças a Deus, porque houve a sua disponibilidade, porque Deus não usa quem não cede para Ele, e isso é a nossa glória, é a humildade de ser usado, é o coração desobstruído, mas é só até aí, daí para frente é sobre Ele. Sejamos o homem na carruagem, e quando esse negócio crescer, saibamos que tem a ver com Ele, e que Ele é o mais interessado nesse negócio. Eu vi dali de baixo, depois que eu subi, uns corações assim muito legítimos, sabe, gente que vem na estrada há muito tempo dizendo, Senhor, aviva esse lugar, Senhor, o que você quer fazer nesse lugar, que se faça, que seja. Às vezes vem cavando numa terra seca e termina molhada, às vezes vem, começa seca e termina seca, às vezes vem, já pega molhada desde o começo, então o negócio fica bom, e assim vai, perseverança toda semana, amado, Deus está vendo isso. Lembrem de orar sobre esse culto, lembrem de falar coisas sobre esse culto. Senhor, é você que quer, eu não preciso te convencer sobre isso, é seu desígnio, é seu desejo, eu só digo, eis-me aqui. O povo vai ver em vocês, e porque vê em vocês, eles terão coragem de seguir. E quem não se adapta a esse tipo de espírito, não vai se sentir bem no culto do Espírito. Quem não vem para cá com esse mesmo coração, vai começar a se sentir incomodado, vai achar, não estou gostando muito daquele culto. Pois é, ótimo, então vamos fazer uma limpeza, porque a gente precisa, ou a gente alinha, porque Deus precisa de coração uníssono. Amém? Eu quero que você estique as suas mãos para cá. Pai, nós queremos colocar diante de você essas vidas aqui, vidas preciosas, vidas muito preciosas, vidas importantes, vidas que você tem levantado sobre este importante negócio, e há desejos legítimos no coração deles. Eu sei o que há no coração deles, porque você me fez saber. Eu sei o desejo legítimo de Fernando, também sei que ele não ficará aqui todo o tempo, mas eu sei que você é poderoso para contaminar todo o povo com a mesma intenção, com o mesmo coração. Nós queremos abençoar este povo e os que não vieram hoje, que eu sei que tem outras pessoas, estes homens e mulheres, de modo que você venha compartilhar no coração deles cada vez mais claramente qual é a proposta deste lugar, deste ajuntamento. Nós temos aqui nesse meio profetas, profetisas, mestres. Nós temos em nosso meio pessoas que têm tendências evangelísticas, os dons permeando o grupo. Ainda haverão outros que vocês vão ter direção de acrescentar. Fiquem sensíveis, porque à medida que o trabalho aumentar, vai precisar de mais gente competente de coração.
Não é de cabeça, é de coração. Nós abençoamos as pessoas em o nome de Jesus. Fica aqui só um minuto. Eu queria que crianças, essas duas meninas, tem mais algumas crianças aqui que podem vir aqui na frente. Venham aqui. Crianças, as duas meninas ali. Acho que tinha um menininho em algum lugar. Eu queria que vocês pegassem na mão de cada uma pessoa dessa. Vem cá, meu bem, chega, amor. O rapazinho, vem cá, meu filho. Fica com um tio ou uma tia desses aqui. Ah, Chestrevas. Pega na mãozinha dela. Pega aqui. Fica com o tio ou com a tia. Se sobrar criança, não tem problema. Cada tio pega 2 ou 3. Aqui tem mais. Rosto, Quando os jogadores vão entrar para disputar uma partida, eles entram com as crianças. Eles entram com as crianças e é um orgulho para as crianças. Nossa, a criança que é escolhida para o jogador para entrar com ele. Aquilo ali está querendo dizer, isso aqui é o futuro do futebol. É bem engraçado. Isso aqui, ó, é o futuro do futebol. Nós inspiramos esses meninos aqui, ó. Por isso que a gente está levando eles. Às vezes eles tiram a camisa e deixam a criança levar. A criança se sente tão honrada. Pronto. Nós estamos numa partida. Entramos para um jogo. A gente está terminando 2025. Existe uma Copa para ser disputada. Você entende o que eu estou falando? Em 2026 existem propostas diferentes, existem propostas maiores. E esses pequenos representam novas gerações, influenciadas pelo Espírito. Mesmo sem entender aqui na cabecinha, no coração eles estão recebendo. Pronto, esses meninos estão representando toda uma geração que precisa ser influenciada por este Espírito, irmãos. As crianças lá fora estão se perdendo, se acabando no celular. Nossos pequenos são santos, são salvos, são preservados. E é isso. Essa é a geração que vocês vão influenciar. Eles vão vir para o culto e vão ver o mover. E eles vão ficar impressionados. Eles vão inclusive participar. Quando eu fui batizada no Espírito Santo, eu só falei em língua depois de muita luta numa reunião. Quando uma menina de 12 anos botou a mão na minha barriga e começou a orar em línguas. Aí eu recebi o batismo. É assim. Não subestime os pequeninos. Não subestime os pequeninos. Graças a Deus. Dê um abraço nesse seu pequenino aí. Libera ele para sentar. Aleluia. Oh glória. Glória. Oh glória. Aleluia. Oste casebraste. Aleluia. Aleluia. Assim seja feito em nome de Jesus. Oste querevrasto, bricambrivanaste. Roche cantrabás. Eu queria que nós começássemos a orar uns conjunto com os outros. Procura aí 2 ou 3, como você quiser, dentro dessa intenção. Senhor, aviva-nos. Senhor, abre os nossos olhos. Queremos ser um luzeiro colocado no lugar certo. Queremos fazer a coisa certa. Queremos que 2026 seja algo do teu coração. Ora sobre 2026. Ora sobre 2026. Vamos concordar juntos. Nós queremos 2026 ser diferente. Nós queremos 2026 de paz. Enquanto o mundo está em guerra, queremos 2026 de poder autêntico. Não de tentativas, mas de autenticidade, de verdade. Queremos famílias restauradas de verdade. Queremos a tua palavra ecoando na cidade de verdade. Oh, queremos curas de verdade. Oh, nós queremos, Senhor, nós queremos. Não queremos impedir o teu agir, nós queremos. Está aqui quem quer. Oh,
2026 poderoso. 2026 de cumprimento de promessas. 2026 de realização de profecias. 2026 assertivo. Assertivo. Não mais dor. Não mais confusão. Não mais dúvida. Não mais confusão dentro de casa. Não mais. 2026 seja a vontade de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Assim seja. Você diz amém? Amém quer dizer assim seja. Amém. O dirigente do culto pode começar a subir. Tem uma coisa que eu queria dizer para você, Bárbara. Você é uma das valentes de Davi. Que está na estrada há muito tempo. E você já desejava esse tipo de movimento quando você fazia parte lá da igreja de... Isso. É uma fogueira antiga. É uma fogueira antiga. Mas você sempre perseguiu essa fogueira. E nunca deixou ela se apagar do seu coração. E como mulher, é uma representatividade. Eu só te digo, fique firme. Porque outras mulheres também se sentirão inspiradas. Existe esse fogo dentro de você. Persiga ele. Deixa ele ser a sua sarça. É da sarça que saem as direções. É um fogo constante. Ele tem que queimar, queimar e não se consumir. Nunca baixa a guarda. Só se mantenha. Tempos novos, coisas novas, delícias. Nem sempre você foi compreendida. Mas delícias da parte do Senhor. Porque os que confiam no Senhor não serão confundidos. Deus é fiel para guardar os seus. Nem sempre a nossa história vai estar diante das pessoas, mas está diante de quem interessa estar. Assim diz o Senhor. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Como Janaína falou, hoje é o aniversário dela. E vamos orar por ela. Quero chamar mais uma vez a secretária de oração, se a senhora puder. Vamos orar por ela em concordância, com o plano de Deus, em concordância com o futuro, em concordância com as melhores fases que estão por vir, Senhor. Obrigado, Pai, pela unção profética, pelo dom de Deus, aumentando, Pai, em uma medida maior. Obrigado porque essa unção, Senhor, está saindo do esconderijo, ela está vindo à tona com mais força. E nós nos unimos, Pai, à fé, nos unimos ao plano de Deus. E nós declaramos, Pai, que tudo que você tem compartilhado ao coração dela se levantará em uma plataforma maior. Em uma plataforma maior para influenciar as próximas gerações, para influenciar esse desejo, Senhor, que sempre ardeu nela, para acolher os profetas, para ser uma voz de Deus para aqueles que operam nesse chamado. Que isso aumente, Senhor, e que você dê expressão vocal para essa inspiração. Que você dê as portas para essa inspiração. Que você abra os caminhos para essa inspiração, Pai. E que toda a dádiva de Deus que foi dada a ela seja compartilhada. Eu declaro essa ousadia nova, Pai, para pisar nesses lugares. Nessas novas salas em Deus que já estão prontas. Obrigado, Pai, pela liberação divina do céu, para que coisas sobrenaturais aconteçam, Pai. São como dois braços que se movem. É esse braço do profético e é esse braço para ajudar o necessitado, para ajudar aqueles que não têm ninguém por eles. A unção de Deus, a provisão sobrenatural vindo. Eu sei que muitas vezes, talvez, a pressão, a oposição, ela vem e ela quer sugerir da gente jogar a toalha.
porque a gente se sente só, às vezes, em algumas coisas que Deus tem nos confiado. Mas a unção está sobre você. E os escudeiros estão vindo para somar com a inspiração de Deus que está sendo compartilhada a ti. E nós declaramos, Pai, esse fluir, essa idade nova, trazendo uma unção nova, passos novos e uma nova iluminação para o futuro, em nome de Jesus. Nós cremos e por isso falamos e concordamos com essa nova fase, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Continua um pouco de pé. Sabe o que eu vou falar agora? É a melhor oferta que você pode receber em toda a sua vida. Que é receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe, existe um marco na história antes e depois de Cristo. E existe um marco também na história de cada pessoa, naquela que decide aceitá-lo e reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E sabe, você se viu influenciado, motivado mesmo, por tudo que tem acontecido nesse culto, e até mesmo a todos os outros cultos que você tem vindo nesta casa. E sabe, eu queria te fazer essa oferta mesmo. Quem é a primeira pessoa que deseja receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e experimentar uma transformação que é de dentro para fora? Se você é essa pessoa, por gentileza, acena com a mão no teu lugar. E eu tenho certeza que se isso for realizado de coração, você vai se perguntar por que não tomou essa decisão antes. Então, quem é a primeira pessoa que deseja reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ou se você já tomou essa decisão em algum momento, e por alguma circunstância, situação, você se afastou do centro da vontade do Pai, mas você deseja retornar. Então, se você é essa pessoa, esse convite também é para você. Então, vem até aqui à frente, meu irmão. Que o Deus que restaura relacionamentos vai fazer assim com você. Quem é você que deseja voltar para o centro da vontade de Deus? Todo mundo aqui é salvo, todo mundo aqui está nutrindo o relacionamento com o Senhor? Amém. Então vou fazer a segunda proposta para você. Existe uma segunda experiência, existe algo que deve acontecer logo após o novo nascimento, que é o batismo no Espírito Santo. Sabe, esse revestimento de poder é algo que nos capacita a sermos testemunhas de Jesus aonde nós formos. Nós recebemos em Mateus 18, em Marcos 16, a responsabilidade de levar o Evangelho para todo mundo. E o batismo no Espírito Santo é esse revestimento que é fundamental para que você possa fazer isso com êxito. Então, se você deseja receber o batismo no Espírito Santo nessa noite, eu queria te convidar para que você pudesse vir até aqui à frente. No momento que a imposição de mãos acontecer, nós temos a certeza que você será batizado. Tem alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo? Todo mundo já é batizado, amém. Você deseja receber a oração por cura nesse momento? Você está com alguma enfermidade no teu corpo ou até mesmo na tua alma e deseja receber a oração? Se essa pessoa, levanta a tua mão. Amém, então minha irmã aqui. Você pode vir até aqui à frente, por gentileza? Janaína, você poderia orar por ela, por favor? Ela está descendo aqui. Ela vai orar pela senhora. Você é um participante do culto, então levanta as tuas mãos. A manifestação do seu poder, Pai, curador, colocando em ordem aquilo que está fora de ordem. Em nome de Jesus, nós liberamos poder na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, na imposição de mãos, na
imposição de mãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O poder de Deus colocando em ordem, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Queria pedir que os diáconos pudessem vir até aqui à frente. Nós participaremos agora dos dízimos e das ofertas. Sabe, tem algo que tem muitos vídeos na internet, é sobre como ganhar dinheiro, sobre como investir o nosso dinheiro. Mas sabe, existe um investimento que nós fazemos, que produzem consequências, não somente aqui nessa terra, mas em toda a eternidade. E o dizimar e ofertar é um desse investimento, ou é esse investimento. Sabe, Provérbios capítulo 3, verso 6 diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. E se reconhecer é obedecê-lo, é aceitar mesmo as suas recomendações. É como Janaína falou, é a gente não somente ouvir, mas ser um operoso praticante. E sabe, nós poderemos agora participar dos dízimos e ofertas. Você que está aqui na nave poderá trazer, se você está em espécie, trazer aqui nos gasofilaços aqui na frente. Ou se você preferir, você poderá estar realizando por meio do Pix ou transferência bancária. E se você está nos acompanhando de maneira online também, aí na sua tela vai estar aparecendo todas as informações e você poderá também estar participando desse momento que é maravilhoso. Então, levanta a tua oferta ou aquilo que simboliza a tua oferta, o teu celular, e vamos orar agradecendo. Pai, obrigado pela oportunidade, pelo privilégio que nós temos de dizimar e de ofertar, Pai. É uma grande honra, é uma grande bênção reconhecer o Senhor também nas nossas finanças. E eu quero te agradecer por cada dizimista, por cada ofertante, Pai. Nós temos a certeza que essa plantação redundará em uma grande colheita, Senhor. E eu quero declarar em nome de Jesus mesmo, essa colheita abundante na vida de cada um dos meus irmãos, no nome de Jesus. Então, o louvor vai cantar aqui uma última canção e logo após nós teremos os avisos da nossa igreja. Então, você pode se colocar de pé e trazer o teu dízimo em nome de Jesus. Não tenho medo do amanhã, meu Deus e Pai está lá. Confio na sua palavra, que é provisão garantida. A minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu não preciso me preocupar, em Cristo eu sei, só vai melhorar. 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 A paz, igreja! Chegou o momento de conferir nossa programação para essa semana. Nesta quarta tem culto da família às 20 horas com uma palavra que vai impactar o seu lar. Venha com seus parentes e amigos para aproveitar. O Clube Teens também acontece nas quartas, às 19h45, na sala de 9 a 11 anos. Essa programação é especialmente para ele. Na segunda quinta-feira do mês, às 15h30, temos Coisas de Mulher Especial. Participe dessa tarde cheia de unção e milagres. Vem aí o evento mais aguardado pelos nossos JVV.
Dessa sexta até domingo, eles estarão em São Vicente do Seridó, em uma ação de evangelismo. Serão dias de aprendizado e comunhão com Lucas Teodoro, João Gabriel e Mateus Veiga. Jovem, não fique de fora, ainda dá tempo. Acesse etiqueto.com.br e faça a sua inscrição. Faça parte das nossas aulas de discipulado e torne-se um membro da nossa igreja. As inscrições são gratuitas pelo verbo.link/discipulado. Assim que preencher, você já poderá participar das aulas. Neste domingo, a matéria de reposição será Governo da Igreja, às 9 horas. E a aula regular, às 10h30, será Fundamentos da Fé. No próximo domingo, teremos Escola Dominical às 10h30 e às 18 horas um culto especial. É dia de Culto Mais. Nos reuniremos para celebrar e trazer pessoas para conhecer a Jesus. Será uma noite de salvação aqui em nosso meio. Meia hora antes do culto da noite, às 17h30, teremos um tempo de oração na igreja, na sala do centro.